Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 27. Diálogo com a Sombra, Hermínio Correia Miranda. Então, técnicas e recursos. Dentre os muitos casos assim, lembro-me de um particularmente grato ao meu coração, porque o companheiro, depois de recuperado, passou a colaborar em nossas tarefas com uma dedicação comovedora. Ao apresentar-se, tinha dificuldade em expressar-se, usando o vocabulário limitado de uma pessoa de pouquíssimas instruções. Aos poucos, a sua história foi se desenrolando por um homem de cor e viver em problemas extremos pelas ruas do Rio de Janeiro, cujos bairros do subúrbio conhecia muito bem. É isso que nós, de certa forma, cobramos aos dirigentes de casas espíritas, aos médios. Desculpe. Você que participa de reuniões de desobsessão nas casas espíritas sérias, há quanto tempo que você não presencia a manifestação no campo vibracional de um médium, de um mendigo, de um andarilho, de um morador que morou enquanto no corpo físico embaixo de um viaduto, de um pobre, eu vou usar um termo pejorativo, de um favelado, que seria hoje comunidade, né? Mas nós não temos notícia desses espíritos. Parece que esses espíritos, eles nasceram para, aqui na Terra, permanecerem totalmente esquecidos pelas áreas governamentais e também pelas casas espíritas. Porque eu confesso a você, olha, eu nunca vi espírito de uma pessoa de cor, de um favelado, de um mendigo, de um pobre. Eu nunca vi a manifestação de um espírito desse. As casas espíritas, até por uma questão assim de prioridade, devido ao animismo, os dirigentes têm priorizado a quantidade e não a qualidade, né? E por esse motivo, quando se prioriza a quantidade e não a qualidade, prioriza-se a carteira da pessoa. Porque você consegue entender que quanto mais gente temos na casa espírita, mais dinheiro há ali à disposição no caixa. Porque é só você abrir a boca, todo mundo ajuda. E na casa espírita, por exemplo, na casa espírita que eu frequento, gatinho mingado. 3, 4, 5, mais, pelo que parece, de acordo com as orientações que eu tenho que permanecer calado, parece que nem esse gatinho mingado vai continuar. Então, nós temos que fazer campanha, nós temos que pedir. É assim mesmo. É fácil? Ninguém está dizendo que é fácil. Mas são preços. No infeliz acidente de trem,
perderam a perna e mesmo no mundo espiritual ainda caminhava de muletas. Quando lhe disse que não precisava mais de muletas, podendo caminhar sem elas, ele respondeu que já o experimentara, mas levara um tombo. Esse querido amigo que nos deu o nome de Eusébio esteve aos nossos cuidados por longo tempo, por detrás de sua pobreza verbal, do seu limitado vocabulário e das suas curiosas expressões populares. Continuamos nele, não obstante, um senso filosófico muito profundo da sua vida e uma das mais lindas e autênticas humildades que já vi. Foi, aliás, o que o salvou e, paradoxalmente, o que contribuiu para que sua recuperação demorasse um pouco mais. Tentarei explicar. Era evidente para nós que chegara ao fim da sua provação maior e estava em condições de reinsetar sua escalada evolutiva. Uma noite emocionada até as lágrimas, conseguiu dar os primeiros passos sem a muleta, o que para ele, na sua linguagem colorida, não era barbante podre, não, suas observações eram sempre judiciosa, sua humildade, uma constante sua afeição e gratidão por nós, algo patético, em que expandia o coração amoroso e pleno de generosidade. Nossos orientadores espirituais começaram a utilizá-la em pequenas tarefas auxiliares, com o que ele muito se alegrou. No entanto, a despeito da sua indubitável vivência espiritual, continuava a falar-nos da linguagem do Eusébio simples, popular, sem atavios, mas conseguindo claramente expressar nobres pensamentos e demonstrar bastante segurança. Certa noite, devido à ausência de grande número de companheiros, a sessão alcançou um clima de maior intimidade, o que talvez lhe tenha favorecido a superação de suas inibições interiores para falar-nos de maneira inusitada, revelando o que de respeitável, o que há muito interviam nele, conhecimento, experiência, enfim, uma respeitável bagagem espiritual dosada e sustentada pela sua aflorante emotividade, pelo que desprendemos, tiveram um passado de brilho e desgaste, aprendera a dura lição da humildade e tinha certo receio de abandonar sua obscura posição espiritual, tão dificilmente conquistada, e recair nos velhos processos da vaidade, mas graças a Deus estava curado o querido companheiro. Só de fato aqueles que abraçam a doutrina dos espíritos, conforme já dissemos, espiritismo não é para quem quer. Espiritismo é responsabilidade. Espiritismo é o Consolador prometido. Não pensemos que o Espiritismo aqui na Terra está para nos servir. De forma alguma, meu bem. Nós que aqui nos encontramos para divulgá-lo. Através do que nós recebemos, é preciso resignação, aceitação, humildade. Mais aceitação, humildade, paciência, quando a fé
encontra-se no patamar de inabalável, inabalável. E você sabe o que significa fé inabalável. Você sabe muito bem. Não basta dizer eu tenho fé em Nossa Senhora. Eu tenho fé em Deus, em Jesus, mas quando colocado em meio às provas, a pessoa se decepciona, se desilude, a pessoa perde todo o pique com coisa que a espiritualidade, a providência divina, Deus, Jesus, Mãe Santíssima, lhe deve obrigações, lhe deve resposta, lhe deve favores. Não. A doutrina dos Espíritos, os Espíritos, o Espiritismo, Deus, Jesus, não precisa de nós, e sim nós que precisamos deles. Então, nós sabemos que não é fácil quando nós nos tornamos espíritas e que daí uns 6 meses, 1 ano, 2 anos, somos submetidos a uma prova. Por que nós sabemos que não é fácil? Porque esse período ele é muito curto para que possamos dizer eu sou portador da fé inabalável, porque não é ainda. Não é ainda. A pessoa, ele carrega por muito tempo determinados tipos de transtorno, mas dizer que a espiritualidade, dizer que os bons espíritos são farsas, isso é a maior ingratidão que eu já presenciei em 43 anos da doutrina dos Espíritos. Porque a espiritualidade não tem que nos dar satisfação. Mediante a nossa prova e a nossa expiação, mediante o nosso livre-arbítrio relativo. É o nosso livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Um dia, um bispo da cidade de Franca, de Campinas, ficou sabendo que Eurípides Barçanufo, estava trabalhando demais e divulgando o espiritismo em Sacramento. E o bispo desafiou Eurípides para um debate num palanque que foi montado na frente da igreja de Nossa Senhora de Sacramento. E mãe de Eurípides, vovó Meca, disse-lhe: não vá, meu filho, ele vai te humilhar. Ele vai me humilhar, mamãe? E a senhora está preocupada com isso? Eu não permito que ele fale da doutrina. Falar de mim, ele pode dizer o que ele quiser. Mas enquanto ele falar da doutrina dos Espíritos, eu a defenderei com a minha vida.
Ele pode falar de mim, mas da doutrina não. E lá ele esteve. E ele foi ovacionado pela população, porque, entre aspas, ele derrotou o bispo através dos fatos, porque o catolicismo não tem argumento, porque é uma doutrina criada em cima dos dogmas do homem. É o senta, levanta, levanta, senta. Então o catolicismo não tem argumento para combater com esta ciência divina que é o Espiritismo. Um dia, Eurípides Barçanufo foi a Santa Maria, 15 quilômetros, onde de fato os fenômenos mediúnicos eles tiveram início. E lá Santo Agostinho, Santo Antônio de Paulo, São Vicente de Paulo, Bezerra de Menezes e outros espíritos, através de tio Senhor Mariano, ao se manifestar, levou o conhecimento dele. Volte a Sacramento. Entregue aos vicentinos os documentos que você possui. Entregue à igreja os documentos que você possui, porque na igreja ele era coroinha. Mais um conselho, meu filho. Quando você ouvir o tilintar do badalar dos sinos católicos, nada de saudosismo, tá? Porque a tua missão é muito maior que a dos nossos irmãos. A tua visão é outra, a tua missão é outra. Então o que eu quero dizer é que quantos espíritas não saem das igrejas católicas, não saem dos confessionários, não saem dos benzedor, não saem das missas, e mesmo que não frequente as missas, não saem das igrejas. Ora, será que esses espíritas realmente decidiram que lado eles preferem permanecer na seara do Mestre, em cima do muro, do lado esquerdo ou do lado direito? Eu confesso a você que eu vou muito a algumas igrejas católicas porque eu gosto do estilo barroco, eu gosto do estilo rococó. Nada além disso. Não me peça para que eu faça o sinal da cruz frente a uma imagem de barro, porque eu não faço. Eu respeito o espírito que um dia ocupou aquela imagem, mas eu não tenho nenhum apreço por aquela imagem de barro que ali à minha frente se encontra. Mesmo assim, eu a respeito, porque o respeito é tudo. Mas eu não me entrego a estas fantasias, a estas ilusões. Por isso é preciso ficar muito atento a tudo e a todos.
há muito mais informações nas próximas páginas, mas eu prefiro deixar para o próximo dia devido ao sono que me abate.